Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Nós vamos pegar as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abri-la em Efésios capítulo 1. Eu quero ler os versículos 17 e 18. Efésios, capítulo 1, vamos ler os versículos 17 e 18, e em seguida vamos ter uma palavra de oração, rogando a ajuda do Espírito Santo para que ele então possa ministrar aos nossos corações. Assim diz a palavra de Deus, em Efésios 1, 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Até aqui. Vamos, nesse momento, termos uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, graças te damos pela tua grandeza, tua majestade, pela tua santidade. Obrigado, Pai, por esta noite que nós tivemos. Obrigado por esse dia, e nós queremos aqui colocar diante do Senhor todos os cuidados desse dia em tuas mãos. Lançamos a ti, Pai, todas as nossas preocupações, ansiedades, tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que tem roubado, Pai, a nossa centralidade da pessoa de Cristo, nós colocamos diante do Senhor. Pedimos que na exposição da tua palavra, tu venhas operar cura espiritual, tu venhas nos dar a visão espiritual da pessoa e da obra de Cristo, tu venhas alimentar o nosso coração com a sua palavra poderosa, vivificadora, a tua palavra restauradora. Abra os céus para nós, abra a tua palavra para nós, para que nós sejamos edificados, para que nós a cada dia sejamos transformados na própria imagem do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito obrigado, meu Pai, pela obra da cruz tão plena e completa, quando ali, no corpo de Cristo, fomos atraídos, fomos colocados nele, fomos crucificados com ele, morremos nele, e juntamente com ele o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por esta tão grande salvação. Pai, fala conosco, revela mais e mais de Cristo, é em nome de Jesus que nós suplicamos a Ti. Amém. Amados, nós vamos hoje caminhar juntos sobre este tema aqui. Jesus Cristo, Ele é real na sua vida? Ou você só tem uma ideia, um conceito, um conhecimento, uma doutrina a respeito daquilo que ele é e fez? Tem muitas pessoas que às vezes elas se acham que são cristãos porque talvez um homem, o pastor, o missionário, a pastora lhe disse que você é um cristão porque você é membro de determinada igreja. Isto é uma mentira. Uma pessoa, ela só pode ser filho e filha de Deus o dia em que ela crer no seu novo nascimento em Cristo, no dia em que ela crer e ter como realidade espiritual a experiência genuína do novo nascimento. E novo nascimento é Deus em Cristo crucificando a nossa natureza perversa, mas pela ressurreição nos dando a sua própria vida. Irmãos, eu sei, você também sabe, que existem muitos cristãos aí que desejam ter uma vida espiritual em plenitude. Então, deve se ocupar de Cristo e tão somente
de Cristo e com Cristo. Deve respirar Cristo. Cristo deve ser o seu falar, o seu respirar, os seus pensamentos. Ou seja, toda a sua estrutura deve estar sendo envolvida com a pessoa de Cristo. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele declarou na sua palavra ser Ele o nosso pão. Ele é o pão da vida. E pão significa satisfação. Porque uma vez que as Escrituras empregam a fome, é para representar a insatisfação do coração do homem. Então, a pessoa de Cristo, tão somente Ele, é o tudo que Deus deu a mim e a você. Por isso que cada cristão, ele precisa descobrir esse fato. Precisa tomar posse dessa realidade e desfrutar de Cristo no seu dia a dia. Então, por isso é necessário que nós sempre façamos esta oração que Paulo fez aos Efésios, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, conhecê-lo plenamente, de uma maneira que cada dia que passa, o caráter dele seja formado, seja impregnado dentro de cada um de nós. Este é o propósito do Pai, que o Filho se torne cada dia mais realidade espiritual em nosso coração. Irmãos, por outro lado, nós podemos perceber que quão miseráveis são aqueles que se iludem em viver bem sem a vida de Cristo. Eu conheço muitas pessoas, e você que me escuta também deve conhecer, muita gente aí, boa, que vive muito bem, mas sem a vida de Cristo. Pessoas que não se importam com o Senhor. Amados, então, para nós sabermos se de fato temos a realidade do Senhor, em primeiro lugar, nós precisamos verificar o que é revelação. O que é revelação? Você já parou para pensar nessa palavra, revelação? O que ela significa? Então vamos aqui hoje, com a ajuda do Senhor, tentar compreender o que é a revelação. Revelação, ela é o ato pelo qual Deus torna conhecido um propósito ou uma verdade, ou uma realidade. Por exemplo, quando você lê aquele texto de Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós lemos este texto, nós sabemos que estamos crucificados com Cristo. Mas para que ele se torne real em nós, precisamos da revelação. Quando nós temos a revelação desse versículo, nós vamos ganhar a experiência dessa realidade. Ou seja, a Bíblia diz que eu estou crucificado com Cristo. O Espírito Santo, quando revela isso para mim, esta minha crucificação com Cristo, ela se torna não somente um conhecimento intelectual, mas uma realidade espiritual em meu interior, em meu coração. E esta verdade é a única que pode estar operando em nós mudanças maravilhosas. Quando nós cremos nessa verdade, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Então, a revelação também, ela pode ser entendida como um ato pelo qual Deus ele faz com que alguma coisa seja claramente entendida. Revelação é quando você lê as Escrituras e você tem o entendimento e ganha a experiência da verdade revelada. Então, resumidamente falando, revelação é Deus em Cristo se mostrando, ou seja, deixando ser conhecido por cada um de nós. E para termos revelação do Senhor, é necessário buscá-lo, mas buscar de que maneira? De todo o nosso coração. Muitas pessoas não encontram porque o buscam sim, mas buscam distraídos. Quando nós buscamos inteiramente de todo o nosso coração, ou seja, que a nossa mente, a alma, espírito esteja totalmente voltado para o Senhor, clamando a Ele, invocando o seu nome, buscando a Ele, Ele vai se deixar ser achado. Naquele texto tão lindo de Jeremias,
profeta Jeremias, capítulo 29, os versículos 13 e 14, ele traz para nós uma revelação importantíssima. Lá está escrito assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares. Olha que texto maravilhoso nós temos aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês vão me buscar, e vocês vão me achar quando? Quando vocês me buscar de todo o vosso coração. O que significa buscar o Senhor de todo o nosso coração? Significa que quando eu estou buscando, clamando a Ele, eu tenho que ter fé, uma certeza, uma convicção de que Ele está me ouvindo, que eu estou falando realmente com o meu Pai Celestial. E Ele diz que nesse ato de busca de todo o coração, Ele será achado de vós. Ele se deixará ser achado por nós. E uma outra coisa importante aqui, ele diz aqui que Ele fará mudar a nossa sorte. Que lindo, meus irmãos. Olha quanto tempo você tem na sua caminhada com o Senhor. Quanto tempo você tem caminhado aí com o seu cristianismo. Eu conheço muitas pessoas, pessoas proeminentes, pessoas aí bastante intelectuais e sábias que têm ganhado uma experiência de regeneração, mas de fato não têm conhecido o Senhor na sua plenitude. Às vezes uma pessoa passa 5, 10 anos de evangélicas, frequentando uma comunidade, sem conhecer profundamente o seu Senhor, sem saber quem Ele é. Você se lembra de Felipe? Felipe, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8 e 9, ele fez uma réplica ele fez uma pergunta para o Senhor. Lembra? O Senhor falou o seguinte, olha, Felipe disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Lá em João 14, versículo 9, disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem veio a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Vocês estão percebendo aqui, meus amados, que Jesus ficou aqui e fez uma pergunta para Felipe, admirado. Felipe, há tanto tempo estou convosco e você não me tens conhecido? Às vezes a pessoa fica aí 10, 20, 30, 40 anos dentro de uma igreja evangélica, sem, contudo, estar na mesma condição de Felipe. Não conhecer o Senhor profundamente. Queridos, e Ele precisa se revelar. Agora, Ele vai se revelar a cada um de nós na proporção do nosso desejo. Se você não tiver nenhum interesse em conhecê-lo, qual o interesse dele em se revelar a você? Nenhum. Mas se você, de fato, quer conhecê-lo, você pode ter certeza de uma coisa: que Ele vai revelar o Pai. Ele vai se revelar a si mesmo. Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 27, Ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então Jesus Cristo, Ele veio revelar o Pai, veio revelar quem é o Pai. Então é tão agradável quando nós escutamos aquelas orações dos santos, daqueles que passaram pela cruz, que chega diante de Deus e diz: Pai, como é bom falar contigo, Pai. Agora, os que não têm conhecimento de Deus, do Pai, eles chamam de Senhor, de Deus, ora Pai, ó Deus, estamos na tua presença, ó Deus, queremos, ó Deus, mas o Filho de Deus tem intimidade com Ele e o chama de Pai. Como é bom, né? Vocês se lembram daquela oportunidade quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou seus discípulos. Sabe como que Jesus começou ensinando aquela oração? Vocês orarão assim: Pai Nosso. Olha que lindo, meus irmãos. É Pai. Quando nós o
invocamos e o chamamos de Pai. Isto revela que nós temos intimidade com o nosso Pai Celestial. Então, muitos chamam eles de Deus, 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 Deus. É Deus para eles. E de fato ele é Deus. Mas para aqueles que foram regenerados, ele é Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra lá de 1 João capítulo 3, versículo 1? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Que maravilha, meus amados. Então, Jesus, ele veio revelar o Pai. Isso é tão precioso. Agora, quando nós, de fato, não temos interesse em conhecê-lo, qual o interesse dele em se revelar a cada um de nós, né? Irmãos, nós temos que pedir e buscar de todo o coração. Porque lá em Mateus 7:8, a Bíblia diz assim: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, quem busca, encontra. Mas buscar ao Senhor deve ser de todo o vosso coração. Aí ele vai dizer que ele vai dizer assim, serei achado de vós, diz o Senhor. E não só isso, mas também fará mudar toda a nossa sorte. Por isso que uma coisa fundamental sabermos é que o conhecimento de Deus é um assunto de revelação. Por isso é necessário nós pedirmos sempre para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para conhecermos a Ele plenamente, para nós gozarmos daquela vida abundante que Cristo veio nos dar. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, mas infelizmente muitos não têm gozado desta vida abundante que Jesus veio oferecer. Muitos não têm gozado, né? Então, quando nós buscamos a revelação do Senhor, nós iremos compreender tantas coisas preciosas e gloriosas dentro da palavra de Deus, irmãos. Uma coisa que nos entristece muito hoje é nós percebermos como é possível as pessoas rejeitarem a vida que Ele vem nos oferecer. E se você não foi liberto, saiba que o teu pecado, um dia, ele vai te achar. Lembra de Números 32, versículo 23, o que está escrito lá? É muito sério. Vamos fazer a leitura desse versículo aqui. Números, capítulo 32. Vamos ler apenas o versículo 23. Porque se nós não tivermos a revelação de que na cruz em Cristo fomos libertos do nosso pecado, olha, saiba de uma coisa. Um dia, o teu pecado vos há de achar. Lá em Números 32, 23, a Bíblia diz assim: porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Olha aqui o perigo que muitos crentes descuidados estão tendo nos dias de hoje. Queridos, ser cristão não significa ser membro de igreja. Ser filho de Deus não tem nada a ver com ser membro de igreja, com batismo, com doutrinas, não. Para ser filho de Deus, para ser liberto do pecado, é você crer que você foi morto com Cristo na cruz. Porque é isto que afirma a Santa Escritura Sagrada, a palavra de Deus. E Deus não tem compromisso, meus amados, com as nossas crenças desvirtuadas da sua verdade. Ele tem compromisso com a sua palavra. Então, nós temos que alinhar a nossa vida com a verdade da palavra de Deus, né? E se de fato nós não crermos em nossa morte com Cristo, nós nunca seremos libertos do pecado. O pecado, ele está enraizado em nós, ele entrou pela vida, então ele deve sair pela morte. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele pecado com que todos nós nascemos, ele veio para radicalizar, para arrancar de nós, para colocar no seu corpo na cruz, crucificar e morrer. Então a única maneira de sermos libertos para o pecado é morrermos para ele. Não tem meio termo.
Porque se esta não for a sua experiência real, você não é regenerado, você é um crente iludido, você está caminhando para o inferno. Esse caminho que você pensa que é o correto, no seu final, é caminho de morte. Então coloque a sua barba de molho. Fique com o que está escrito na verdade da palavra de Deus, porque ali você não vai errar, ali não tem como você ser enganado, mas cuidado quando você tira os olhos da sua palavra. Então, nós não podemos, irmãos, rejeitar este grande amor, esta vida. Mas muitas pessoas sabem que terão de enfrentar a morte sozinhos, e a morte não poderá ser rejeitada por eles. Todos nós sabemos que é muito fácil para as pessoas entrarem na morte, mas lhe é impossível saírem dela. Porque se uma pessoa desce para a sepultura não regenerada com o seu próprio pecado, ela vai ter que pagar com a sua própria vida. Por quê? Porque Romanos 6:23, a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte. Então, o inferno vai levar para o seu reino tudo aquilo que é pecado. O salário do pecado é a morte. Agora, Deus não manda ninguém para o inferno. Aliás, Ele não quer que ninguém vá para o inferno. As pessoas, elas vão correndo para o inferno sozinhas porque deixaram de crer na verdade da palavra de Deus, que na cruz em Cristo Jesus já nos libertou. Vocês estão me entendendo, irmãos? Agora, como que se entra na morte? Nascendo. Lembra de Romanos capítulo 5, versículo 12? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Todos pecaram e todos já nasceram com o germe da morte. Mas Jesus Cristo veio para tirar este ferrão da morte. Ele veio para destruir a morte e foi lá na cruz no seu corpo santo. Vamos ler um texto tão maravilhoso que se encontra lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, os versículos 14 e 15. Ele é maravilhoso, meus amados. Olha aqui que texto lindo. Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha, dentro desses dois versículos temos tantas riquezas que devem nos fazer com que a nossa vida seja uma vida de regozijo constante. A palavra traz aqui a informação de que, pela morte de Cristo, Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Lá na cruz o diabo foi derrotado. Lá na cruz a morte ela foi destruída. Lá na cruz, meus irmãos, quando cremos neste fato, ali na cruz, no corpo santo do Filho de Deus, de Jesus Cristo, o meu e o seu pecado foi condenado, foi julgado, foi crucificado e foi morto. Então nós morremos para aquilo que nós estávamos subjugados, que era o pecado. E hoje nós temos a realidade espiritual do Filho de Deus vivendo em mim. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, um princípio de vida, de amor, de alegria, de fé, de esperança. Cristianismo é nova vida, cristianismo é novidade de vida, não é escravidão de pecado. Na cruz Jesus já destruiu o pecado. Agora, é importante dizer que Satanás, por um lado, ele trabalha por meio das trevas, e por outro, por meio da morte. Mas há um poder que vem de Deus, um poder que é capaz de passar pela morte e não ser retido por ela. O poder do diabo não pode vencê-lo, nem o poder do Hades pode tragá-lo. Ele é chamado de ressurreição. Jesus é a ressurreição. Ele disse lá em João 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim nunca morrerá. Por quê? Porque Ele é a ressurreição. Então, quem tem Cristo tem uma vida de ressurreição. Uma vida de ressurreição é uma vida que nunca mais morre. Aleluia! Que lindo é isso, amados. Por isso que
aquilo que passar pela morte e não ser afetado por ela é chamado de ressurreição. E o poder que agora está em nós é exatamente este, é um poder de ressurreição. Olha aquele texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11, que diz assim, presta atenção, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ah, amado, isso aqui é muito grande. Isto é profundo demais para a nossa mente humana compreender. Nós lemos aqui, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, a palavra fala que ele vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amados, isso significa que nós temos então, habitando em nós, o próprio Espírito do Pai, o Espírito Santo. E ele que ressuscitou a Cristo também vai nos ressuscitar, porque ele é vida, e ele veio com essa finalidade. Lembra daquele texto de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19? Diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que lindo aqui. A palavra fala que o meu e o seu corpo, se você crer, somos santuários do Espírito Santo que está em nós. Ele está em nós quando cremos em nossa crucificação, morte e ressurreição juntamente com Cristo. Aí ele vem habitar em nós. E esse mesmo Espírito é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, também vai nos vivificar o nosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em mim e em você ele habita. Isto é ter graça abundante. Amados, ele nos deu vida. Tem um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Ele é tão lindo. Vamos ler essa verdade aqui. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. A Bíblia diz assim, presta atenção. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqui está dormem, é aqueles que já morreram fisicamente. Porque a nova criatura, ela não morre, ela dorme, ela entra no descanso quando ela morre, né? Até o dia da ressurreição do último dia. Isso é maravilhoso. Então você tem a certeza do seu novo nascimento em Cristo? Você tem certeza que morreu com Ele? Porque esse poder aqui, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele vai fazer com que também eu e você passemos pela morte e não sejamos retidos por ela. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, amados. A morte, ela vai reter tudo aquilo que se relaciona com o pecado. Pois o pecado é a morte. O pecado entrou no mundo pela vida de Adão. Então, a única maneira dele sair de nós é pela morte. E foi exatamente isso que aconteceu lá na cruz. Nós morremos e o pecado saiu de nós também. Romanos 6,6, ele é tão claro, ele diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Então, para você crer, você precisa de saber que o seu velho homem foi com Cristo crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado seja desempregado, seja destruído, seja aniquilado. Queridos e amados irmãos, antes de experimentar esta realidade, a morte do velho homem, nós estávamos presos. Mas presos em quê? Vamos ver essa verdade lá em Provérbios capítulo 5, o versículo 22. Provérbios capítulo 5, verso 22, a Bíblia diz assim, olha, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será retido. Isso aqui é muito sério, meus irmãos.
A iniquidade prende uma pessoa, ela está completamente amarrada. E toda pessoa presa que vive no pecado é uma pessoa amargurada. Lembra daquele texto tão bom que ilustra essa verdade? Lá em Atos capítulo 8, o versículo 23, lá as Escrituras Sagradas, ela retrata ali sobre aquele homem que havia sido batizado, o Simão Mágico, né? Havia sido batizado, havia abraçado a fé, aceitado Jesus. No entanto, ele nunca nasceu de novo, ele nunca experimentou a sua morte para o pecado no corpo de Cristo. Por isso que ele era uma pessoa amargurada. Todo crente não renascido é amargurado, é ranzinza, é chato, é rabugento, é implicante, é metido a besta, quer ser mais espiritual do que os outros. São o Zé sabe tudo, quando na realidade não sabe nada. Porque aquele que de fato morreu com Cristo sempre irá considerar os outros superiores a si mesmo. E aquele Simão Mágico, ele tinha abraçado a fé, porque lá em Atos 8,13, a Bíblia diz que o próprio Simão abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto. Mas depois, quando Pedro e João vieram ali a Samaria, e eles impunham as mãos sobre as pessoas que haviam crido, eles recebiam o Espírito Santo. O que ele fez? Ele, vendo ali Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, sabe o que ele fez? Ele ofereceu dinheiro e propondo o seguinte: olha, concede para mim este poder para que aquele em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Aí Pedro disse para ele: olha, Simão, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. E hoje as pessoas estão tentando adquirir os bens de Deus, que são totalmente dados pela graça. Se você não dá dinheiro, não der grana, você não vai ser abençoado. Isso é um absurdo, irmãos. Pessoas assim são pessoas amarguradas, porque a Bíblia diz aqui, em Atos 8:23, Pedro dizendo para aquele Simão: olha, Simão, arrepende da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Simão, aquele que tinha abraçado a fé, aquele que tinha aceitado a Cristo, aquele que tinha sido batizado. Olha, nada disso tem fundamento bíblico. Você aceitar Jesus não é bíblico. Você tem que crer que você morreu e ressuscitou com Cristo. A palavra fala assim, olha: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Jesus, lá em João 7:38, 39, ele disse: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Nós temos que crer nele de que maneira? Como diz a Escritura. Caso contrário, a nossa crença, ela é uma crença em vão. Em vão. Paulo já advertiu os coríntios, lá na sua carta, em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 2, isto aqui nós temos que levar em consideração, queridos. Porque tem muita gente crendo aí, tendo experiência com Cristo, que são experiências fora da palavra. São crenças em vão. E eles dependem das suas experiências e começam a ver por sentimentos, não por fé. E Paulo fala aqui para nós, em 1 Coríntios 15, 1 e 2. Irmãos, está dizendo para irmãos: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei. Nem mais nem menos. Por quê? Porque senão vocês vão crer em vão, a menos que tenhais crido em vão. Percebe aqui o perigo que muitos evangélicos, aí entre aspas, estão correndo? Quando deixam de crer na palavra de Deus? E a Bíblia é tão clara em afirmar que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, que a libertação está ali na cruz em Cristo. Irmãos, que o Senhor nos abra os olhos para que verdadeiramente nós vejamos o que Deus está fazendo em nós. A questão básica aqui é revelação,
É por meio da visão que entramos na realidade. Por quê? Porque meramente ouvir sobre ele é inútil. Tem gente que escuta, não coloca em prática, é tudo inútil. Lembra de Jó, lá em 42, versículo 5? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Visão espiritual. Conhecer Deus só de ouvir falar não significa nada. Não adianta você ter a sua mente, ter uma cabeça grande aí, cheia de conhecimento bíblico, mas sem a realidade espiritual da palavra. Você está indo para o inferno. Esse caminho da religião, para você, parece que é direito, mas o seu final, você pode ter certeza, é caminhos de morte. Então, não adianta só ouvir, entender, compreender. Você tem que crer e ganhar a experiência real desta verdade. E muitos têm ouvido sobre ensinamentos, mas se não tivermos a revelação dele, não iremos testemunhar o poder de Cristo em nossas vidas. Lembra que Paulo disse lá em Gálatas 1, 15, 16? Ele disse assim, olha, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Sem sentença, não consultei carne e sangue. Percebe aqui? Revelar o seu Filho em mim. E Paulo disse aqui, para que eu pregasse. Qual que era a mensagem que Paulo pregava? Qual que é a mensagem que nós devemos pregar? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Vamos ver qual é a pregação que o Espírito Santo autoriza para que eu, pastor, você, pastor, missionário, membro de igreja, seja lá o que for. Qual é a mensagem real e verdadeira que tem que ser pregada? Está dizendo assim, olha, 1 Coríntios 1, 22 e 23. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Está vendo? Qual é a pregação? Nós pregamos a Cristo crucificado. Não tem outra pregação, meus queridos. Se você pensa que tem outra, você é um inventor, você é um traidor de Cristo, você é um anticristo, com a Bíblia na mão. Mas se você de fato teve seus olhos abertos para poder crer que você foi incluído naquele sacrifício e participou da morte e ressurreição de Cristo, você é um verdadeiro israelita. Você é um verdadeiro filho de Deus em Cristo Jesus. Por isso que eu tenho dito que é necessário que tenhamos nossos olhos abertos para o fato de que toda a obra de Deus já foi consumada e que o que precisamos hoje não é que Ele faça algo novamente, mas que nos dê revelação sobre aquilo que Ele já fez. Então, quando eu e você virmos isso, nós teremos novas experiências e seremos pessoas úteis nas mãos do Senhor. Amados, o que Deus fez em Cristo é o ponto mais alto da sua obra. E pode ter certeza, e não resta mais nada para fazer. Romanos 8,3, a Bíblia diz assim, olha, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Olha que lindo aqui. Aquilo que foi impossível à lei, porque estava enferma pela carne, isso fez Deus. O que Deus fez? Enviou seu Filho para tirar essa natureza de capeta pecaminosa com que eu e você nascemos. Hoje somos filhos de Deus porque Cristo já nos levou a morrer no seu corpo. Amados, lembra que o Filho na dimensão humana é a porta para a revelação da realidade espiritual. Jesus Cristo veio para dar cabo totalmente ao meu e ao seu pecado, nos tornando homens e mulheres livres, libertos pela suficiência da obra consumada lá na cruz do Calvário. E nós precisamos obter do Senhor essa realidade em nossas vidas, porque sem o Espírito Santo, que lucro há em ter um ensinamento claro? E é o Espírito Santo, meus amados, que abre os olhos e nos faz enxergar, nos faz ver, porque
quando Ele genuinamente abrir nossos olhos, nós iremos imediatamente ser capazes de dizer, olha, graças a Deus, a obra está consumada. Já foi consumada lá na cruz em Cristo. E não devemos esperar que Deus nos dê mais poder. Devemos simplesmente perceber quão grande poder é o poder que Ele já nos deu. O Espírito de sabedoria nos fará compreender. E o Espírito de revelação nos fará enxergar, nos fará ver. A sabedoria tornará as coisas claras e a revelação há de trazê-las para mim e para você. Entenda isso. Tem muita gente buscando poder, mas que poder que está buscando? Atos 1:8 fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo só vai descer sobre a vida de uma pessoa que creu na sua inclusão no corpo de Cristo, que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. Sem isso, é por isso que os crentes estão buscando poder. Mas que poder? Porque eles não têm Cristo. Cristo disse lá em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, quando eu creio que eu estou crucificado com Cristo, eu vivo, mas não sou mais eu. Mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, Ele, Jesus, tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Que poder que esses crentes estão buscando? Eu não estou criticando crentes. Mas se está buscando poder, é porque ainda não alcançou uma realidade espiritual verdadeira. Porque quando nós cremos no Senhor, nós entramos no descanso dele. Amados, lá em Josué 1:3, Deus disse assim para ele, olha, todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vou dar para você, como eu prometi a Moisés. Isso aqui no Novo Testamento significa, lá em Filipenses 3:16, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Percebe aqui, amados? Se nós andarmos no Espírito, não iremos satisfazer a nossa carne. Jamais. Você não pode obrigar uma pessoa a andar como você, porque talvez ela ainda não alcançou o que você alcançou. Aí, já que ela não anda igual a você, vamos criticá-la. Você não tem fé, você é distraído. Não, temos que suportar e levar as cargas um dos outros. Mas o que de fato nos entristece é que muitos, infelizmente, estão presos a doutrinas de igreja, mas nós precisamos compreender absolutamente que não é a doutrina de Cristo que salva, é o Cristo que Deus revelou que salva. E tendo Cristo, nós podemos permanecer de pé. Por quê? Porque dentro de nós está uma revelação que nos leva a conhecer o Senhor de maneira genuína, verdadeira, e nada, o que quer que seja, será capaz de arrancar-nos desse conhecimento e firmeza interior. Se você morreu com Cristo, você é um regenerado, você é um salvo. João 10:28, Jesus disse o seguinte, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando você crê no Senhor, esses dias eu ouvi aí um pregador dizendo que o crente pode perder a salvação, só se for na cabeça miúda dele. Porque Jesus disse, olha, eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Ele nos deu. Em Romanos 11:29, a palavra fala que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, Ele deu, está dado, não vai tirar mais. Eu lhes dou a vida eterna. E Ele continua, jamais perecerão. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Por quê? Porque nós morremos. E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem vai tocar nessa vida lá? Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será morte? Nada! Nenhuma dessas criaturas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Agora, eu sei que tem muitos crentes que desviam. Por quê? Porque nunca nasceram de novo, nunca experimentaram uma real libertação lá na cruz, no corpo santo de Cristo. Estão sendo alimentados com uma ração aí estragada. Não é o verdadeiro pão que tem sido pregado hoje, infelizmente, nos púlpitos evangélicos. Mas, amados, o que nos causa tristeza é ver que a maioria das pessoas tão amadas, sendo
tão complicadas, pois elas já leram alguma coisa na Bíblia, já ouviram do Evangelho, já levantaram a mão, foram batizadas, mas não conheceram o puro Evangelho que as regenera. Por isso, o bem do Evangelho não as alcança. Na verdade, não são as pessoas que são complicadas. É o Evangelho que nunca entrou na vida delas como uma realidade espiritual. E não existe ninguém tão complicado em cujo coração o Evangelho genuinamente entre que essa pessoa não seja regenerada. Porque se ela crê nessa verdade da palavra, o Espírito Santo de Deus irá abrir o seu coração, a sua mente, e ela vai ser gerada pela palavra. Lembra de Tiago 1, versículo 18? Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Agora Ele quer. E você quer? Ele quer. Segundo o seu querer. E o querer de Deus é que todos sejam salvos. Mas aqui seremos geração de Deus, ou seja, gerados, mas pela palavra, não pela religião, não pelo meu conceito, não pela minha opinião, não pelo meu prisma de ver as coisas, mas pela palavra. Agora, quando entra igreja evangélica, religião evangélica, doutrina evangélica, e não entrou o Evangelho, não entrou Jesus Cristo também. Aí as pessoas ficam chocando uma solução que não nascerá porque os ovos não são verdadeiros. Amados, me escute com cuidado. É só o Evangelho que realiza o bem do Evangelho e nenhuma perversão dele realizará o bem dele. Por isso que nós temos que ser convertidos ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. É a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Paulo disse para os coríntios: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Jesus a pessoa, crucificado a sua obra. E hoje tem muitos crentes de igreja, tem muitos crentes nominais, muitos crentes afastados e revoltados, e muitos crentes desigrejados dizendo que tem Jesus no coração. Tenho que dizer sinceramente, não tem nada. Você tem aí uma teoria, porque a maioria está vivendo e achando que a raiva da religião mentirosa lhe justifica. Enganadas estão essas pessoas. Só porque sabemos que estão pregando uma mentira por aí, isso não faz de nós um discípulo de Cristo, e nem mesmo gente. Isso faz de nós tão somente uma vara azeda e nada mais. Não adianta carregar o nome de Jesus nos lábios, mas o coração longe. Jesus falou lá em Marcos, capítulo 7, versículo 6. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amados, Jesus Cristo é real na sua vida? Você já creu na sua morte e ressurreição com Cristo? Você creu que está morto com Cristo? Você creu que foi ressuscitado juntamente com Cristo e que está assentado nos lugares celestiais em Cristo? Você tem a realidade espiritual de Cristo como sua vida e seu viver diário? Jesus é Senhor de sua vida? Não se esqueça disso, meu querido. Deus é o Deus do agora. Nele não existe passado. Irmãos, nunca esqueçam que no campo espiritual todas as coisas são presentes, não futuras. Nós precisamos entrar nessa realidade hoje. Por isso que lá em Hebreus fala: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus é o eu sou presente e não o eu serei. As pessoas podem tratar muitos assuntos como sendo do futuro, mas nós insistimos que eles são presentes. Olha, agradeçamos ao nosso Pai Celestial, pois na fé real as coisas já foram consumadas. Lembra que Cristo disse lá em João 19, versículo 30? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Tetelestai. Tudo já foi feito. Que Deus, por sua graça, lhe conceda a você espírito de sabedoria e de revelação, para que você o conheça plenamente, possa ver
que a obra da cruz foi uma obra completa, maravilhosa, que libertou você de você, eu de mim, nos libertou do nosso pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, a Tua palavra foi entregue. Nós não estamos aqui, Pai, para agradar a homens. Nós sabemos que a Tua palavra dói, mas ela cura. E doa quem doer, ela tem que ser dita. O Senhor disse para pregar a Tua palavra, não mandou pregar outra coisa. Pai, e pedimos que o Senhor nos revista cada dia mais de sabedoria, de visão, para pregarmos Cristo de uma forma simples, para que muitos que ainda não o conhecem verdadeiramente, na sua plenitude, possam vir a conhecer e experimentar esta doçura da regeneração em Cristo Jesus, através do seu novo nascimento. Tem misericórdia, meu Pai, de todas as pessoas que nos ouviram nesta oportunidade, e revela essa verdade pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Era um pecador e fui aceito por Jesus. Quando Ele me atraiu no seu corpo, lá na cruz, com Ele fui crucificado, morri e fui sepultado, e ao terceiro dia com Ele renasci. Ali o velho homem morreu, uma nova vida Ele me deu. Agora sou herdeiro do reino, filho de Deus. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. 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 Glórias ao Senhor. Eu era um pecador e fui aceito por Jesus. Quando Ele me atraiu no seu corpo, lá na cruz, com Ele fui crucificado, morri e fui sepultado, e ao terceiro dia com Ele renasci.
Ele me deu. Agora sou herdeiro do reino, filho de Deus. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Agora tenho vida em mim, agora tenho paz em mim, porque Jesus é a vida e a verdadeira paz. Aleluia! 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 Glórias ao Senhor.